Hoje, vamos explorar um tema complexo e significativo: o contexto histórico do conflito entre Israel e os países árabes, bem como com o povo palestino. Para compreender esse conflito, é importante voltar algumas décadas e entender as raízes que levaram a essa situação atual. A história moderna desse conflito começa no início do século XX, em um momento em que a Palestina estava sob domínio otomano. Com o crescimento do movimento sionista, que buscava estabelecer um lar nacional para o povo judeu, a imigração para a Palestina aumentou, gerando tensões com a população árabe local. Após a Primeira Guerra Mundial, a Palestina ficou sob mandato britânico, e as tensões entre as comunidades judaica e árabe continuaram a crescer. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU propôs um plano de partição que criaria 2 estados, um judeu e um árabe. Enquanto os líderes sionistas aceitaram essa proposta, os líderes árabes e a população palestina rejeitaram. Isso levou a uma escalada de tensões que culminou na Declaração de Independência de Israel em 14 de maio de 1948. Essa declaração desencadeou a Primeira Guerra entre Israel e os países árabes vizinhos. Embora Israel tenha conseguido resistir, essa guerra resultou na deslocação de um número significativo de palestinos, um evento que continua a ser um ponto sensível na narrativa palestina. Nas décadas seguintes, a região continuou a ser marcada por conflitos. Em 1967, durante um confronto conhecido como a Guerra dos 6 Dias, Israel ampliou seu território ao ocupar áreas como a Cisjordânia, Gaza, as colinas de Golã e a Península do Sinai. Essa ocupação gerou uma nova onda de tensões, pois muitos palestinos passaram a lutar por direitos e autonomia em relação à terra que consideram sua. Durante esse período, também ocorreram levantes conhecidos como intifadas, onde a população palestina se mobilizou contra as condições de ocupação. A primeira intifada, que começou em 1987, foi um marco importante nesse contexto, resultando em uma maior atenção internacional para a causa palestina. O ciclo de protestos, confrontos e respostas violentas moldou a dinâmica entre as comunidades e aprofundou as divisões. Nos anos 90, houve uma esperança renovada com os acordos de Oslo, que estabeleciam um caminho para a paz e criavam a Autoridade Palestina, oferecendo uma estrutura para negociações sobre um futuro Estado palestino. No entanto, as negociações encontraram obstáculos significativos e não conseguiram abordar questões centrais, como o status de Jerusalém e a situação dos refugiados palestinos. Com o passar dos anos, o descontentamento aumentou, e a construção de assentamentos por parte de Israel na Cisjordânia tornou-se uma questão controversa. Essa expansão foi vista por muitos como um obstáculo para a paz, complicando ainda mais as relações entre israelenses e palestinos. Além disso, a divisão interna entre os palestinos, especialmente entre as facções Fatah e Hamas, complicou ainda mais os esforços para alcançar um acordo. Enquanto o Fatah busca uma solução negociada, o Hamas, que controla Gaza, adotou uma postura mais militarizada, resultando em confrontos que aumentam a tensão na região. A relação de Israel com os países árabes também é marcada por complexidades. Após várias guerras, alguns países árabes, como Egito e Jordânia, assinaram tratados de paz com Israel, mas a maioria ainda apoia a causa palestina e defende os direitos dos palestinos. Nos últimos anos, houve movimentos em direção à normalização das relações entre Israel e alguns países árabes, como os Acordos de Abraão, que abriram um novo capítulo nas relações diplomáticas. No entanto, esses acordos não resolveram a questão palestina, que permanece no centro das discussões. Hoje, a situação continua a ser desafiadora, com um ciclo de tensões que afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. A busca por um entendimento e um caminho para a paz ainda é uma tarefa monumental, e as vozes de ambos os lados clamam por reconhecimento, direitos e segurança. O conflito é, em última análise, um reflexo de narrativas, aspirações e esperanças de diferentes grupos que habitam essa região rica em história e diversidade. À medida que olhamos para o futuro, a necessidade de um diálogo aberto e respeitoso se torna mais crucial do que nunca, pois é somente por meio da compreensão mútua que podemos esperar encontrar caminhos para a convivência pacífica.